Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, é o tema que eu uso para a Santa Ceia do Senhor. Versículo 23, 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O tema dessa noite, dessa mensagem é em memória de mim. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Fecha seus olhos. Pai eterno, nós te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu nome, rendemos graças a ti. Obrigado, ó Deus, por tudo o que tu fez, por tudo o que tu faz e por tudo o que tu fará por nós. Queremos nos lembrar de tudo isso. Queremos nos lembrar quem tu és, queremos nos lembrar do teu sacrifício, do teu trabalho. Queremos lembrar, Senhor, de toda a tua bondade. Fala conosco nesta noite. Traz lembranças em nosso coração, em nossa mente. Queremos estar agradecidos a ti por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podeis sentar? Você já parou para pensar sobre Jesus? E não só pensar, mas imaginar? Você já pensou algo e ali, naquele seu pensamento, você viu imagens? Você foi em algum lugar na imaginação? Você já leu a Bíblia e você foi transportado para aquele lugar? Isso é muito lindo, irmãos. Você precisa ler a Bíblia. E quando você estiver lendo a Bíblia, que você estiver ali numa história, porque a Bíblia é cheia de história empolgante. A Bíblia tem história de guerra, tem história de amor. A Bíblia tem história de traição, de adoração, de louvor. A Bíblia é um livro apaixonante. Quem é leitor da Bíblia sabe que todo ano você vai ler e Deus sempre vai te mostrar alguma coisa. Quando você lê a Bíblia, Deus vai te transportar assim para lugares lindos e maravilhosos. Quando nós cantamos aqui nessa igreja, e alguns louvores assim que eu fico vendo, imediatamente eu sou levado para aquele ambiente. O pregador voltou. A gente vê ali Cristo sendo sacrificado por mim e por ti. Quando nós vemos certos louvores aí, a gente entra na Bíblia e vê exatamente o que Deus ele quer falar conosco. Nessa noite, eu peço ao Senhor que Ele traga na tua mente, na tua memória, que você possa relembrar quem é Cristo na tua vida, o que Ele fez e o que Ele fez por você, amém, querido? Quando nós queremos saber um pouco de Cristo, que você começa a ler a Bíblia, em toda a Bíblia, Cristo vai estar aparecendo aí. Em Gênesis, quando Deus ele chama Adão, Adão, onde estás? E a Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus e correu, teve medo, teve vergonha. Por que Adão teve vergonha? Porque ele estava nu.
A nudez causa vergonha, irmãos. E Adão e Eva se escondem de Deus, e Deus, onde tu está? Estou aqui. Mas o que tu está fazendo aí? Por que você se escondeu, Adão? Ah, porque eu estava nu. E quem disse que tu estava nu? Aí um vai acusando o outro, né? Jogou logo a culpa para a mulher e para Deus. Olha, tu que me deu, a mulher que tu me deu. Aí Eva, foi a serpente que tu colocou aqui. Às vezes nós somos assim. Não reconhecemos as nossas faltas. Não reconhecemos as nossas fraquezas. Parece até que nós não somos humanos, querido. Nós somos humanos. E todo ser humano é fraco, é falho, é pecador. Foi por isso que Jesus veio. Jesus não veio para os bons. Ele não veio para os sãos. Ele veio para mim. Ele veio para nós que estávamos doentes por causa do pecado. Quando nós nos lembramos de Jesus, nós vamos ver o sacrifício dele por nós. E lá no início, nós vamos ver Deus. Adão havia feito para ele e para sua esposa uma roupa de folha, de planta. E a Bíblia diz que Deus foi e fez uma outra roupa de peles de animal. Que animal foi esse que Deus sacrificou para cobrir a vergonha de Adão, a nudez de Adão? Você sabe que animal foi esse? Hein? O cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Amém, querido? E quem é esse cordeiro? Jesus. Jesus já entra na história cobrindo o pecado do primeiro casal. Jesus já entra na história cobrindo a nudez do homem. Você se lembra disso? Jesus diz: faça isso. Quando você comer o pão, se lembre de mim. Se lembre tudo o que eu fiz por você. Quando você tomar o vinho, se lembre de mim. Faça isso em memória de mim. A Santa Ceia, ela nos ajuda a relembrar, a trazer à mente o que Jesus fez por nós. Lá na frente, em Gênesis 3:15, o Senhor ele vai falar outra vez de Jesus. Ele diz: olha, eu vou colocar. Ele olha para a serpente, ele olha para a mulher, ele olha para a linhagem diabólica e para a linhagem humana e diz: olha, vou colocar entre vocês inimizade. A linhagem humana não terá amizade com a linhagem diabólica, vão ser inimigos. Eu coloco entre vocês inimizade. Entre a tua semente, os demônios, e a sua semente, os filhos de Deus. Tu vai ferir o calcanhar. Jesus vai morrer na cruz. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmigalhar, vai espedaçar a tua cabeça. Nessa luta do mal contra o bem vai vencer na pessoa de Jesus. Lembre disso, o que Jesus fez por você. Jesus ele foi ferido sim no calcanhar, ou seja, ele foi para a cruz. Uma ferida no calcanhar não é uma ferida mortal, mas uma ferida na cabeça é uma ferida mortal. Isso quer dizer que o nosso Jesus venceu Satanás com a sua morte na cruz. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o nosso Jesus ressuscitou, está vivo. Satanás foi condenado para sempre, irmãos. Lembre disso. Jesus ele fala conosco: em memória de mim, lembre de mim. Toda vez que você estiver lendo a palavra, lembre do sacrifício que Jesus fez por você. Se você meditar em Deus, lembre do que Jesus fez por você. Quando você estiver aqui na Santa Ceia, que você segurar o pão, que você segurar o vinho, lembre de tudo que Jesus fez por você. A história bíblica, cada personagem, cada símbolo bíblico do Antigo Testamento aponta para Jesus. Era uma sombra de Jesus.
era um tipo de Jesus. Quando você olha para Josué, você se lembra de Jesus. Quando você olha para Moisés, você se lembra de Jesus. Quando você olha para o tabernáculo, cada símbolo do tabernáculo simbolizava Jesus. Quando você olha para aqueles animais que eram sacrificados, você lembra de Jesus. Quando você olha para aquele sangue que era aspergido, você lembra de Jesus. Tudo na Bíblia vai nos lembrar de Jesus. Quando você vê a cobertura do tabernáculo, lembre-se que é Jesus. Quando você vê lá dentro da tenda da congregação, no tabernáculo, a arca da aliança, ela simboliza Jesus. Quando você olha a tampa da arca, ela simboliza Jesus. Na arca, foi colocado dentro da arca 3 objetos. A tábua dos 10 mandamentos, amém? Que a palavra de Deus é o verbo, é o próprio Cristo. Quando você vê lá dentro da arca um pote de ouro com o maná é a comida que desceu de onde? Do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. Lembra de Jesus. Quando você olha a vara, né, de amêndoa que Arão colocou ali, que ela floresceu, aquela vara, ela simboliza a autoridade de Deus sobre uma pessoa. E essa autoridade quem é? Ela é Jesus, irmão. Quando você olha a arca em si, ela é Jesus, porque dentro dela está tudo aquilo que representa a autoridade de Deus. Ela simboliza Jesus. Quando você olha a tampa da arca, alguém sabe o nome da tampa da arca? Alguém se lembra? A tampa da arca tem nome, e o nome é, repita, propiciatório. Hein? Esse é o nome da tampa da arca. Por que propiciatório? Na tampa da arca, de um lado havia um querubim, um anjo, do outro lado havia um outro querubim, um anjo, olhando para o meio da tampa. O meio da tampa era vazio, porque sendo um propiciatório, ali era propício a presença de Deus. Era entre os querubins, em cima da tampa da arca, que descia a glória do Senhor ali e iluminava. Então, Jesus, sendo aquela tampa, ele é o propiciatório. É propício Deus, está na pessoa de Cristo e está em nós também. Amém, queridos? Discípulo olhou para Jesus, Filipe disse, mostra-nos o Pai. Jesus, como é o negócio? Mostra-nos o Pai, que nós vamos ficar satisfeitos. Rapaz, você teve há tanto tempo comigo, você não me conheceu. Quem me conhece, conhece o Pai. Quando você lê o verbo, a palavra, você está conversando com Cristo. E conversando com Cristo, você está conversando com Deus. Não leia a Bíblia simplesmente como um livro de história. Leia a Bíblia como a palavra de Deus. E quando você entender isso, você vai ter entendimento daquela leitura. Você vai compreender aquela situação, tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que está ali para a glória do Senhor. Amém, querido? Quando nós queremos saber um pouco de Jesus, que abrimos o livro de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, a gente vai conhecer um pouco do Senhor. A gente vai relembrar de Jesus, quem Ele era, o que Ele deixou, o que Ele abandonou, o que Ele fez por mim. Amém, querido? Filipenses 2,5 diz assim, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que lembrança é essa que tem que haver em mim, em nós? Que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, Jesus era Deus, não teve por usurpação ser igual. Ele disse, eu vou descer. Mas por que ele desceu? Se lembre disso. Vamos lá. Mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, se humilhou. Jesus sendo Deus, ele preferiu
se humilhar. Ele preferiu se esvaziar da sua glória, da sua majestade. Ele preferiu se esvaziar do seu poder. Ele preferiu se esvaziar da sua autoridade, porque somente dessa maneira ele chegaria até mim e até você. Então ele se aniquila e se esvazia, tomando a forma de servo, a forma de homem. E não era qualquer homem, não. Jesus não foi o homem cheio de autoridade. Jesus não foi o homem que exigiu para ele serviço, não. Ele veio para servir. Então ele não tomou a forma de um rei, ele não tomou a forma de um príncipe, mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, ele tomou a forma de servo. Ele veio para servir a mim e a você. E diz mais ainda, fazendo-se semelhante aos homens. Ei, irmãos, é bom nós lembrarmos disso, que Jesus, ele não simplesmente se fez semelhante ao homem mais poderoso, não. Ele se fez semelhante ao homem mais humilde. Se lembre disso. Às vezes nós somos muito soberbos, quando nós queremos tratar uma pessoa menor do que nós. E a Bíblia diz, se você quer ser o maior, então seja quem? O menor. Também aqui não é para subir no púlpito e dizer, irmão, eu sou o pior da terra. Irmão, eu sou um verme. Não é isso não, querido. Não são palavras que vai dizer quem nós somos. Você tem que subir aqui bem, nariz e para cima, peito aberto, dando glória a Deus. Você é filho de Deus. Amém, querido? Você é salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Agora, no nosso relacionamento, eu sou pastor, presbítero, vem aqui, rapaz. Pega água para mim. Não é isso que Deus quer. Eu posso pedir, por favor, para ele, para qualquer um de vocês? Deu para você entender? Como da mesma maneira eu faço para eles, eu faço para vocês. Isso é tomar a forma de servo. Não é porque eu sou pastor que eu quero somente ser servido. Eu tenho também que servir. E não pense que é difícil, não. É muito fácil. Jesus fez isso por nós. Ele diz, lembre disso de mim. E ele diz mais, fazendo semelhante ao homem, adiante. E achando-se já na forma de homem, igualzinho a nós, ele desceu mais, irmãos. Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É uma morte terrível. Ele se humilhou muito mais. Ele não somente desceu, se tornou servo, mas ele foi mais embaixo. Ele foi por uma cruz. Na cruz eram os piores homens que iam para aí. Era considerado os homens malditos que iam para a cruz. Então a palavra diz que Jesus ele se tornou maldito por causa de nós. O que isso quer dizer? Que toda maldição que estava sobre nós, agora foi sobre ele. Lembre-se disso, em memória de mim. Seja feliz, mas lembre o que eu fiz por você. Irmão, quando nós temos esse sentimento de lembrança, nós vamos servir melhor ao Senhor. Nós vamos estar mais dispostos a servir ao Senhor. Nada vai nos impedir de estar na presença do Senhor. Nada vai nos impedir de nós mudarmos as nossas vidas, irmãos. Quando Jesus ele veio na sua morte de cruz, vamos dizer assim, muitos de nós viviam na prostituição. Muitos de nós viviam na fornicação, muitos de nós no mundo das drogas, muitos de nós no mundo da bebedeira, muitos de nós roubando, assaltando, matando, enfermo em toda a área das nossas vidas. Mas Jesus ele veio para nos livrar de todo esse mal, de todo o pecado. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem fornicava, não fornica mais. Quem roubava, não roubava mais. Quem não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Nós temos que nos lembrar disso. Como nós éramos. E como nós somos agora.
Lembrar o que Jesus fez por nós. Adiante. Pelo que também Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Então Cristo, relembre disso, se lembre disso, ele é o maior exemplo de humilhação da raça humana, porque ele se entregou por todos, pelo maior ao menor, pelo rico e pelo miserável. Cristo morreu por todos nós, irmãos. Se lembre. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu agora um nome, que é sobre todo nome. Tem algum nome superior ao nome de Jesus? Não tem, querido. Eu posso ter um filho e coloque o nome dele de Jesus. Eu posso ter um neto e colocar o nome dele de Jesus Júnior. Eu posso ter um bisneto e colocar o nome dele de Jesus Neto, e assim vai. Mas isso não simboliza nada. Nenhum deles era Deus. Nenhum deles se tornou servo. Nenhum deles se humilhou. Nenhum deles morreu na cruz pela humanidade. Somente esse Jesus aí, amém, querido? Jesus era um nome comum da época, mas Deus colocou o nome dele de Jesus. E esse Jesus está acima de todo nome. Adiante. Para que, somente nesse nome, no nome de Jesus, um dia, para nós é fácil. Irmão, vamos dobrar o joelho e falar com o Pai. A igreja toda, cai de joelho. Mas tem gente que não dobra. Muita gente já morreu e não dobrou o joelho. Demônios não dobram. Calma. Mas haverá um dia, se lembre disso, que se dobre todo o joelho dos que estão no céu. Quem está no céu? Os salvos. Quem está no céu? Os anjos. Um dia, todos que estão no céu também vão dobrar o joelho, mas vão dobrar normalmente, dando glória a Deus. Só ele não. Os que estão na terra, seres humanos, vão um dia dobrar o joelho para o Senhor. E também está debaixo da terra, que são demônios. Ali não fala de pessoas que já morreram. Ali fala de demônios. Mas todo ser humano, o que estão no céu, o que estão no inferno, o que estão vivos, o que já morreram, que morreu salvo ou não, todos um dia irão dobrar o joelho diante do Senhor. Para quê? Adiante. Para confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem hoje não aceita Jesus como o Senhor da sua vida, um dia vai ter que confessar isso. Não que vai aceitar mais, já não tem mais jeito. Quem já morreu sem Cristo, vai continuar sem Cristo, vai ser condenado sem Cristo, vai dobrar o joelho, vai dizer que Cristo é o Senhor, mas já não tem mais jeito, amém? Que ele já foi, já foi. Enquanto estamos vivos, vamos nos lembrar disso. Do sacrifício de Cristo por nós. Nós temos que nos lembrar do que Jesus ele fez nessa terra, no passado, e o que ele faz por nós. Se eu der oportunidade aqui para alguns irmãos contar o seu testemunho, Robson mesmo estava orando ainda agora. Ainda não sei o que aconteceu, mas houve bala na direção do irmão dele, e Deus livrou. E ele estava agradecendo ao Senhor, porque ele se lembra disso. Ele reconhece isso. Não estou dizendo que o irmão dele não reconheça, estou falando dele. Na oração ele agradeceu a Deus. Então o Senhor continua fazendo hoje. Em Atos capítulo 10, versículo 38 e 39, nós vamos ver algumas coisas que Jesus fez. Se lembre disso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o quê? O bem. Esse é o Jesus que você tem que lembrar. Ele sempre faz o bem. Um dia
ele vai ser o juiz do grande trono branco. Todos que morreram em pecado, que estão no inferno, ele vai mandar trazer todo mundo. Milhares e milhares de pessoas que estão no inferno, um dia vão ser chamados. Na eternidade, isso vai ser um período na eternidade, é depois do milênio. Todos diante dele. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que os livros vão ser abertos, os livros das obras, cada pessoa uma por uma. Lê os livros aqui. Depois, o outro livro, o livro da vida. Se o nome dela não estiver no livro da vida, vai ser lançada no lago de fogo. Amém, querido? Se lembre disso, recorde isso. Vale a pena estar firme com o Senhor. E diz aqui que Jesus, ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39. E nós somos testemunha. Você é testemunha. Não, pastor, isso daqui é para o povo do passado. Isso aqui é para quem escreveu a palavra. Não, que somos nós. Jesus tem operado ou não tem operado nas nossas vidas? Sim ou não? Sim. Ele existe ou não existe no meio de nós? Sim. Então nós somos testemunha, que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele batiza com o Espírito Santo. Ele continua trabalhando em nós, irmãos. Ele continua trabalhando por nós. A missão de Jesus agora é intercessão. Ele é o intercessor. Ele está na missão de sacerdote. Ele trabalha entre o Pai e nós. Ele é o mediador. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Tem um monte de gente boa aí, que já passou pela essa terra, teve, né? Mas não fizeram nada, querido. Ninguém morreu por nós. Cristo morreu por nós. Ele é o nosso mediador. É Ele que intercede por nós, entre o Pai e nós. E o Espírito Santo, pastor, Ele sim também nos ajuda. A obra de convencer aqui na terra não é de Cristo, é do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que convence quem? As pessoas, o mundo. Do que o Espírito Santo convence? Do pecado. Eu sou um pecador. E Cristo pode me libertar. E se arrepende. Então ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem da justiça, que Deus é justo, que Ele justifica o pecador, mesmo que o homem não venha justificar, porque às vezes é assim. O que foi que tu fez, irmão, no passado? Ah, pastor, eu só roubava quando a pessoa assim não via, aí eu ia lá, pegava, mas eu aceitei Jesus, estou liberto. Amém, glória a Deus. E você, falando, o que é que... eu esquartejava a criança e comia. Ai, meu Deus, você fazia o quê? Eu esquartejava a criança. Eu comia as crianças, eu assava. Parece que esse pecado é maior do que esse aqui, né? Isso para nós é terrível, socialmente. Esse homem é terrível. Ele não merece salvação. Mas eu pergunto, Jesus morreu por ele? Morreu, querido. É terrível. Mas essa é a nossa cultura. Essa não é a cultura de Deus. Deus é amor. Deus ama aquele da mesma maneira que ama esse, da mesma maneira que me ama. Deus não ama mais e Deus não ama menos. O amor de Deus é igual para todos. Eu estou muito bem com Deus, eu jejuei, eu orei, então Deus está me amando mais? Não, Ele continua me amando. Eu pequei, Deus não me ama. Continua te amando. O que falta é você reconhece, se arrepende e volta, que o amor dele é o mesmo. Amém, queridos? Se lembre disso. Faça isso. Em memória de mim, o Senhor diz. E diz mais aqui, né? E somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando num madeiro. Adiante. Não, só tem aí, pendurando no madeiro. Tem outra aqui, abre aí. Mateus 5,48. O que Jesus tem feito por nós, se lembre disso, irmãos. Sede vós perfeitos, Jesus falou. Vamos nos lembrar os seus ensinamentos de santidade.
Jesus está dizendo assim, ó, sede santo, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo que o Pai dele também é nosso Pai. Ele nos chama para a perfeição, ele nos chama para a santificação. Os ensinamentos de Jesus trouxe o que? Uma revolução na sua época. Hoje, irmão, é muito difícil a mudança que vai acontecendo na igreja, né? Na época de Jesus também não foi fácil. Quando Jesus veio, havia uma religiosidade diferente daquela que ele ensinava. Aí caíram em cima dele. Jesus sempre tinha alguém brigando contra ele, sempre alguém falando mal dele, sempre alguém querendo bater nele, sempre alguém querendo pegar ele, prender ele, matar ele, porque ele trouxe uma palavra diferente daquela que era ensinada. Não estou dizendo que agora nós vamos fazer qualquer coisa, não, querido. Nós somos baseados na palavra. Os homens do passado, seus costumes, a sua cultura, tudo isso passa. Nós não vivemos mais como nós vivíamos quando nós nascemos. As igrejas vão mudando porque isso é coisa humana, vai mudando. Muda o céu, muda a terra, mas a palavra do Senhor, ela não muda. Não muda. 1400 anos antes de Jesus vir à terra, a Bíblia começou a ser escrita. Jesus veio à terra, o Antigo Testamento já estava pronto, 400 anos antes de Jesus vir, todo o Antigo Testamento estava pronto. Depois que Jesus morre, um Novo Testamento. Temos dois, um Antigo e um Novo. Somos guiados pelo Novo, mas não quer dizer que o Antigo acabou. As bênçãos do Antigo, as leis espirituais do Antigo continuam valendo. O que não vale do Antigo são as leis cerimoniais. Brigava com Jesus, que ele chegava para comer, todo mundo morto de fome, sentava na mesa. Que isso, Jesus? E rapaz, vocês não lavam nem a mão? Coisa feia. Aqui na nossa igreja se lava a mão. Isso foi ensinado. Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Nós temos que ter cuidado. Temos que buscar em Deus. Temos que nos lembrar dos ensinamentos de Cristo para todos nós. Também em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, Jesus vai nos ensinar o amor pelas pessoas que nós amamos. Será que é isso? Acho que não. Mas a voz que ouvis, ei, vocês que ouvem a voz do Senhor, vocês que aceitaram a Jesus, vocês que ouvem a voz do Pai, a voz do Espírito, Jesus diz assim, mas a voz que ouvis digo, amai o vosso inimigo, fazei o bem aos que vos aborrece. É verdade que às vezes dá vontade, né, de pegar assim um soquinho, preparar e Senhor, me perdoa, já dei. Às vezes dá vontade, mas Jesus diz, ame o teu inimigo. Nós temos que nos lembrar disso. Faça isso em memória de mim, relembre tudo que Jesus fez, que Ele ensinou. Eu não sou obrigado a ir na casa de uma pessoa que eu não gosto. Eu não sou obrigado a receber uma pessoa que eu não gosto na minha casa. Mas eu sou obrigado, assim como eu sinto o amor de Deus em mim, eu tenho que amar também essa pessoa. E o que quer dizer isso? Pedir para Deus libertar, salvar. Se for um cristão, que Deus mude. Deu para você entender, querido? Isso é o amor. Querer que ela seja salva como você vai ser salvo. Porque se ela for salva e vocês dois lá no céu, vocês nem vão mais lembrar da inimizade que havia aqui. Porque serão dois salvos no céu. Ah, pastor, mas tantas pessoas me ofendem.
Volta aí o versículo 4 aí mesmo, 6:4. 6:14. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, perdão, é Mateus, não é 6:14. Às vezes é difícil. Irmãos. Mas se eu me lembro do que Jesus fez por mim, se torna fácil. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Lembre disso. Porque se você está naquele sentimento da raiva, da ira, da cólera por alguém, você não vai querer perdoar. Que você quer que aquela pessoa pague o que ela te fez. Se lembre de Jesus na cruz, machucado, ferido, sangrando, quase chegando à morte. Ele olha para baixo. Quem estava lá embaixo? Eu e você. Nós fazemos parte daquele grupo. Ele diz assim, ele olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, no maior momento difícil da sua vida, ele libera perdão. É assim que nós temos que liberar perdão. No momento mais estressante da nossa vida, a gente precisa liberar perdão. Porque quando nós liberamos perdão, toda aquela atadura, aquela amarra que prende nós, aquela pessoa que nos causou um mal, que nós temos raiva dela, quem sabe até ódio dela, aquela amarra, aquela corrente, vai nos libertar dela, só porque nós abrimos a boca e falamos, ai Senhor, eu quero matar ela, mas eu perdoo, mesmo com raiva. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também tem uma condição ali de você ser perdoado. Também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão vai vir sobre você quando você libera perdão. Amém, querido? Você precisa liberar perdão para alguém? Libere hoje. De todo o que nós precisamos lembrar de Jesus, de tudo o que ele fez, Isaías 53 é muito forte. Isaías 53, versículo 3. Só 3 versículos. Versículo 3, 4 e 5 diz assim. Jesus era o quê? Desprezado. Ele continua sendo desprezado. Não por nós, mas muitas pessoas têm desprezado Jesus. Não têm conversado com ele, não têm orado com ele, não têm buscado ele, não têm adorado, não têm cantado, tem sido desprezado por muitos. Ele foi e continua sendo desprezado. Às vezes nós estamos mais afim de nós do que afim dele, desprezamos ele. Às vezes é mais importante eu fazer isso ou aquilo do que vir cultuar ele, desprezando ele. Isso aconteceu 700 anos de Jesus nascer. Essa parábola profética. E aconteceu quando ele viveu. Aconteceu depois que ele morreu. E acontece até os dias de hoje. Pessoas que desprezam o Senhor. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus, homem de dor, ele era trabalhador. Ele não era boa vida não, amém? Ele era trabalhador, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Você imagina você vir andando na calçada e de repente vem um grupo bonito de lá, quando ele olha você, ele se esconde de você, não quer falar com você, e você percebe isso. Como você se sentiria? Humilhado, humilhado. Saber que tem pessoas que tem um grupo
que quer estar longe de você, não suporta você, se esconde de você, fazem isso com Jesus até hoje. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Quem é? Quem? Jesus? Não tem nada a ver com ele. Por mim, continua sendo assim. Se lembre disso. Adiante. Verdadeiramente, mas olha só o que ele fez por amor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ela vem ainda sobre nós por falta de fé. Não era mais para nós ficarmos enfermos. Se nós tivéssemos fé suficiente, o meu coração já estaria novo, meu pâncreas novo, da cabeça ao pé novo. Mas por falta de fé, nós nos tornamos enfermos. Porque ele já levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores também levou sobre si. Isso porque nós não fazíamos caso dele, não estava nem aí para ele, lembre-se disso. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus permitiu que ele fosse ferido, que ele fosse zombado. A palavra oprimido aí, ele foi machucado, ele foi preso, ele foi escarnecido, botaram o peso sobre ele. E por último 5, mas ele ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o Jesus. Se nós estamos aqui, é por causa dele. Se nós vamos para o céu, é por causa dele. Se ele nos libertou do inferno, nós temos que nos lembrar de tudo isso. Fazer isso em memória de mim. Amém, queridos? Diz mais ainda a palavra do Senhor. Quando ele morreu e ressuscitou, ele também havia prometido para nós. Quando ele ressuscitou, ele disse: eu vou e volto. Mas antes dele ir, capítulo 14 de João, para concluir, versículo 2 e 3, ele disse o seguinte: na casa de meu pai já está construída muitas moradas, muitos lugares para todos, já está pronto. Amém, querido? Tem gente que lê esse texto errado, eu já ensinei aqui na igreja. Diz: olha, Jesus, ele foi para o céu, ele foi preparar o lugar. Não, querido, ele não foi preparar. Por que ele não foi preparar? Hein? Já está preparado, já está pronto. Lendo de novo: na casa do meu pai está preparado muitos lugares. Se não fosse assim, se não estivesse preparado, se ainda não estivesse nada pronto, eu falaria desta maneira: vou preparar lugar. Amém? Tem gente que acha que ele foi preparar. Não, já está prontinho. Então ele foi e vai voltar. Já está tudo pronto lá para mim e para você. O teu lugar lindo, o teu lugar maravilhoso que Jesus conquistou na cruz. Quando nós participamos da ceia, ele fala: faça tudo isso lembrando de mim, em memória de mim. Que nessa noite, querido, você possa estar sempre se lembrando do que Cristo fez por você, do que ele está fazendo por você e ainda vai fazer mais. O próximo passo grandioso e maravilhoso, além das bênçãos terrenas, ele vai nos aguardar no céu assim que a trombeta tocar. Amém? A trombeta toca
Existe um mover espiritual na vida de quem já morreu, salvo, uma transformação num corpo glorioso, na vida de quem está vivo, uma transformação no corpo glorioso, e esses dois grupos agora, com os corpos gloriosos, subirão ao céu e vão encontrar com o Senhor nos ares. E dali ele leva até a presença do Pai. Amém, querido? Se lembre disso. Ame o Senhor. Ame o teu irmão, esteja perto do Senhor, esteja perto do teu irmão, trate bem, ore, busque ao Senhor, porque um dia todos nós, se permanecermos fiéis ao Senhor, estaremos lá com Ele, estaremos lá para sempre, pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Alguém pode dizer amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.